Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Restart 40+, um espaço de inspiração, de acolhimento para as mulheres com mais de 40, 50, 60 anos. Eu me chamo Thaís Itanucci, sou nutricionista, especialista em saúde da mulher 40+. Olá, eu sou a Vanessa Saldanha, psicóloga e supervisora clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje a conversa é diferente, o episódio bem especial, bem esperado por nós. Nós vamos conversar com mulheres reais para falar sobre como é o climatério e a menopausa na vida real, sobre sinais e sintomas que nunca ninguém conta. Hoje trouxemos duas convidadas maravilhosas para compartilhar conosco as experiências da vida real, sem termos técnicos difíceis, sem romantizar essa fase, mas também para não assustar ninguém. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais para participar dessa conversa tão rica com a gente. Amanda Luna, que tem 44 anos, é cabeleireira e empresária, proprietária do Capilar de Salão. Oi, gente. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E Simone Matoso, que tem 46 anos, é psicóloga clínica e neuropsicóloga. Obrigada. Muito feliz de estar aqui, né? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vamos começar com a Amanda. Amanda, compartilhe um pouquinho com a gente como é que você percebeu que estava entrando no climatério, menopausa, teve algum sintoma específico? Explica pra gente. Eu lembro que quando a Thaís, ela é minha cliente. Sou. Eu lembro quando ela chega lá no salão, eu sempre fico buscando ela para tirar algumas dúvidas nutricionais. Sim. E da última vez a gente conversou muito sobre essas mudanças que eu estava sentindo. Eu estava até com alguns exames lá, ela viu. Assim, ela apontou coisas positivas que eu gostei muito, mas uma das coisas que eu percebi muito foi, primeiro, a queda de cabelo. Eu, como cabeleireira, né, eu fiz, nossa, essa queda não tá normal. E a gente acaba justificando. Será que eu não tô nutrindo? Aí ela foi e fez, não, Amanda, aqui pelos exames, não... Aí a gente começa a puxar outras coisas, que aí vem a parte hormonal. E eu busco informação, né? Eu lido com mulheres, então a gente tira muitas dúvidas umas com as outras. E eu vi que era necessário, primeiro começou com a queda de cabelo, depois uma irritabilidade que não era muito comum. Minha mãe brincava que essa TPM vai durar o mês todo, não era só para ser antes da menstruação. Uma TPM power, assim. Potencializada. Super. E muito mais do que a minha mãe observara, eu não me reconhecer. Eu passei a não me reconhecer com coisas simples. Nossa, isso aí não está sendo eu. A minha irritabilidade estava sendo bem exacerbada, bem intensa. Eu não me reconheço nessa pessoa. Aí fui buscar ajuda, eu faço terapia. Falei com a minha psicóloga. Ela fez, vamos à sua idade, né? Busca um ginecologista. Foi quando eu busquei, tô no retorno para ir nela, mas eu já também comecei a entender. Antes chamava perimenopausa, não sei se ainda chama, mas eu fui apresentada ao nome climatério. E me encontrei nesse climatério com 44 anos e com todos os sintomas, que é uma avalanche, né, de sintomas. Que importante você ter levado isso para o seu espaço terapêutico, né? Sim. E poder identificar junto com ela sobre isso, né? Porque assim, aí vem uma coisa que eu esqueci de falar, além da queda de cabelo, o sono. O sono estava me dando um despertar às 3 da manhã. Eu fiz, não. Aí ela falou sobre fazer uso de magnésio inositol, que algumas pessoas indicam, melatonina. Eu falei, mas eu já fazia uso de melatonina. Sim. Aí eu fiz, não é só isso. Mesmo assim, o padrão do sono estava diferente. Estava diferente, não é uma insônia. Era um despertar, eu voltava. Só que era aquele sono quebrado, não acordava. E ela sempre falava pra mim, você vai observar se seu sono está sendo reparador. Caso você acorde, você fica, nossa, eu tô muito cansada. Porque não é a quantidade do sono, e sim como você acorda. Sim. Né? Então eu tava ficando bem cansada. Eu achava justamente que esse despertar tava mexendo com isso. Aí eu fui buscar ajuda. Você se recorda, Amanda, quanto tempo, desde dessa queda de cabelo que você identificou, até chegar a esse diagnóstico com a médica, né? Quanto tempo você levou para identificar? Minha mãe sofreu um acidente o ano passado, em janeiro, vai fazer 1 ano. Então, todo o estresse, ela fraturou o fêmur. Então, primeiro eu achei que a queda fosse do emocional. Sim. Mas a minha mãe veio se recuperando, eu fiquei bem, mas a queda não melhorou. Eu suplementei até com vitaminas. Eu fiz um exame até de sangue sobre vitamina D, B, estava até bem. Só que não passou. Como cabeleireira, como eu falei, né? Eu fui buscar também produtos externos que fosse facilitar. Mas eu acredito que média 6 meses, sem cessar. Sim. E como a gente tem uma fase, né, de queda do cabelo naturalmente, eu vi, não é só essa queda.
Aí juntou o sono e a irritabilidade, aí Uhum. em média 6 meses. Esses sintomas, eles são bem característicos e estão interligados, né? A maioria das mulheres, elas chegam com fadiga e com cansaço, que está relacionado a uma falta de um sono totalmente desregulado. E aí, por conta do sono, ela vai ter a irritabilidade, então tá muito interligado. E às vezes você acha, não, foi estresse do trabalho, foi o problema com a mãe, mas tá tudo ligado a essa oscilação hormonal. Eu vou até usar uma palavra, né, que é eu racionalizei. Eu fiz, Sim. nossa, se eu não tô dormindo bem, é óbvio que eu não vou ter um dia produtivo. Uhum. Vou ficar mais cansada, mais irritadiça. Então, eu acredito que essa elevação ao cubo juntou, aí eu comecei a justificar que era o sono, e não avaliei inicialmente Uhum. que era o climatério. Uhum. Eu levei quase 3 anos para chegar nessa conclusão. Não fui nem eu, foi uma médica amiga que falou, olha, provavelmente isso que você está trazendo são já sintomas do climatério, porque no meu caso, eram sintomas que vinham e cessavam. Não era uma coisa assim permanente. Então, eu tinha uma falha menstrual, aí a menstruação regulava. Aí eu tinha um episódio mais de irritabilidade, de fraqueza, assim, de cansaço, aí melhorava. E aí, quando recorria ao médico, eu disse, não, é estresse, está sobrecarregada. Porque né? os exames às vezes estão normais, os exames Sim, laboratoriais não mostram. Eu recebia sinais, esse sintomas. feedback do médico. Não, os seus exames estão perfeitos. E tem, acho que uma fala que até a minha médica mesmo falou, mas sua menstruação tá falhando? Eu, não. Uhum. Fiz até um exame chamado reserva ovariana, Sim. junto com o exame de sangue, que era o exame de sangue, mas era imagem e sangue. Nossa, você tá com folículos aí, tá com 19 folículos, você tá longe da menopausa, mas é aí que tá. Estar na menopausa é uma situação, mas o que vem antes dela é outra situação. Então, como eu não tenho falta de menstruação, ainda sou uma mulher fértil, eu menstruo, então como é que casa essa informação? Não entra isso na cabeça, não entra, né? Só que aí vem. Eu lido com mulheres, converso muito e pergunto, essa aqui já viu eu perreando muito ela, né? Então, eu sou de perguntar, se eu acho estranho, eu falo, não é normal, vou procurar saber se alguma coisa pode melhorar, que ninguém quer estar sem dormir, né, com queda de cabelo, né, com a irritabilidade, assim, eu fazia, meu Deus, eu tô quase mordendo um. Sim. E tanto eu quanto o Thaís, que a gente se propôs a trabalhar com esse público, a gente vem cada vez mais estudando, se aprofundando, mas nada melhor do que escutar realmente as pessoas que passaram e estão passando por isso, para desmistificar isso também, né? Não, eu vou me preocupar só quando a menstruação cessar, né? Ah, mas eu ainda menstruo regularmente, não tem como eu estar na perimenopausa, ainda está muito distante. Não, os sintomas estão ali já, causando prejuízos. Sim. Né? E são sintomas que impactam muito na qualidade de vida, né? Muito. De uma forma bem impactante mesmo. E Simone, o que é que pode nos falar sobre esses sintomas? Eu nem sabia, eu acho que o que era climatério. E eu acho que são episódios como esse, que a gente tá na internet, que a gente tá buscando olhando, né, essas informações, eu acho que é isso que traz pra gente esse olhar diferenciado. E eu não comecei com calorão, não comecei com irritabilidade, não comecei com aumento de peso. Eu comecei com muita enxaqueca, eu já tenho enxaqueca, então a minha enxaqueca passou de ser uma enxaqueca simples e passou a ser uma enxaqueca muito forte, que começou a subir minha pressão. E a minha pressão um dia chegou a 17/9. E aí eu fui na urgência do hospital, chegou lá, o médico fez o eletro, olha, você não teve nenhum infarto, nada, nenhum AVC e tal. Mas aí ele perguntou o que eu fazia, Não, eu tô achando que você tá muito estressada, quem sabe você não toma um se acalme, e aí vai passar, você tá precisando de um banho de mar e tal, aí fiz o mapa, aquele que você passa o dia com o aparelho e tal, e não deu alteração ali muito de pressão a ponto de eu precisar tomar uma medicação. Passou, comecei com uma infecção urinária. E aí veio uma infecção urinária, veio 2, veio 3, veio 4. Começou a diminuir o intervalo entre uma e outra. Então, eu tinha infecção urinária de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Fui atrás de primeiro você vai na saga dos médicos, né? Vou em qual? Vou na ginecologista. Passa o antibiótico, faz exame de urina, faz sumário, antibiótico.
de novo, faz exame, toma antibiótico, tananá, de novo, a mesma coisa. Ginecologistas diferentes. Não vai em ginecologista, vai em urologista. Aí o urologista vai, olha, pede uma medicação, não comenta nada, não conversa. É uma consulta de 5 minutos. E aí ele vai, passa um estrogênio, não, isso aqui é ressecamento. Mas nunca chegou para mim dizer, olha, a sua idade, começa um ressecamento. Não, passou estrogênio para a gente em cápsula. E aí, não, você usa isso de 15 em 15 dias, tá, infecção urinária de novo. Eu fiquei com infecção urinária de repetição por 3 anos. Meu Deus. Até eu ficar indo infectologista. Não, faz um tratamento de antibiótico. Não, volta para o urologista. Aí o urologista falou assim, eu não atendo mais mulheres com infecção urinária, porque isso é um caso de repetição. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar dentro da sala dele. Gente. Ele falou, por que você está chorando? Eu falei, porque a infectologista disse que eu ia ser tratada com um urologista. Então, toda a minha esperança eu coloquei aqui no senhor. O senhor me disse que não vai tratar, que não vai ser mais ele. Eu falei assim, eu não sei daqui, eu vou sair daqui, eu não sei para onde é que eu vou. A gente se sente vulnerável demais. E aí ele falou, não, eu vou passar para você um remédio que a gente considera uma vacina, você vai começar a tomar ele, e aí depois você vai procurar um outro especialista. Aí eu... Moço, o senhor pode passar... Doutor, o senhor pode passar qualquer coisa, mas, por favor, passe que eu quero ficar boa. Me ajude. Me ajude. Essa busca, né? E aí, depois, quando ele passou, né? É uma medicação que a gente toma por 6 meses. E ela veio ainda vinha. Aí eu falei, não, vou uma outra. Isso eu acho que numas 7 ginecologistas. A última me atendeu em 4 minutos, porque eu contei, porque eu passei uma mensagem para meu esposo, agora chegou a hora, né, de agora é cheia de esperança. Cheia de esperança, agora é a hora. Eu entrei no consultório dela e falei assim, já saí, pode vir me buscar. Ele, já? Gente. E ela já falou assim, eu tenho um padrão ouro para infecção urinária, você vai tomar isso daqui por 6 meses. O outro já tinha me dado uma outra medicação por 6 meses. E eu pensando, né, eu já estou assim há 2 anos, mais 6 meses, mais 6 meses de outro, e lá vai tempo. E aí ela tomei a medicação, tudo. Era assim, que um dizia, eu tomava. O outro dizia, eu tomava. O outro falava, eu fazia. Se dissesse assim, planta bananeira por 10 horas, eu estava plantando bananeira por 10 horas. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, nossa senhora, ela nem viu meu exame, ela não perguntou, não pediu outros exames. Eu falei, minha esperança acabou de novo. Eu só chorava. Nesse processo de descobrir essa infecção urinária, ainda teve um outro concomitante a isso, porque quando eu tinha relação com meu esposo, a infecção urinária vinha na mesma hora. Eu não pesquisei em livro, eu não pesquisei, a minha cabeça só focou na infecção urinária e na enxaqueca. E nenhuma luz, nenhuma lâmpada se acendeu para dizer assim, quem sabe isso não é um ressecamento. E correlacionou, né, o que estava acontecendo. E aí vinha medo, porque quando eu começava a pensar, nossa, hoje tem, eu já me travava toda. Não tem como hoje fluir, ele quer né? namorar. Ai, Jesus amado, eu já me tremia, eu ia travada. E aí eu comecei, falando assim para minha terapeuta, ela falou, não, isso daí é estresse, é gatilho, você já está pensando no que vai acontecer. E isso me cobrou, por eu ser também psicóloga, isso me deu uma cobrança triplicada. Porque eu falei, gente, como é que eu estou falando uma coisa para as pessoas que eu atendo e eu estou fazendo a mesma coisa? E eu também não estou identificando em mim, não estou perdida. Mas era ter relação e a infecção urinária, eu já tinha que ter um antibiótico. Sim. Eu só tinha relação com meu marido quando eu já tinha a receita de um antibiótico, porque eu sabia que ia vir. Nossa, imagina. E o intestino detonado. Já, só nessas contas aí que ela falou, 3 anos, né? 3 anos. Aí, será que não foi após pandemia? Será que você não ficou com a cabeça por conta da pós-pandemia? Será que você está estressada por conta da demanda que você atende, que é dor crônica e é muito difícil de lidar com as pessoas que faz esse tratamento?
tudo. Será que? Vai Nada. buscando respostas, não né? tem Nada respostas. passou Acho que pelo climatério. Nada. Acho que o que mais desgasta emocionalmente, é importante falar sobre esse teu relato. Minha cabeça também vê um monte de coisa, porque desgasta emocionalmente. Você quer respostas e não tem. Você faz, às vezes, ela fez o tratamento direitinho, eu fiz aquilo também que eu julgava ser o correto e não sanava, né? Não diminuía a irritabilidade. Ela falou sobre, né, a relação sexual que traz esse desconforto, no caso dela. Vou pegar um pouquinho só para endossar, que eu acho que é importante falar, né, já que o tema é sem travas, né? Sim, não é sem travas, mas sem tabus, né? Eu tive um receio, porque eu não achava que pudesse ser. E eu tava com meu namorado e, assim, a gente conversa muito, eu acho que é importante ter esse tipo de diálogo com quem tá contigo. Daí a gente conversava muito e eu falava, não, menopausa agora vai ser lá, vamos calcular, né, 50. Daqui pra lá vou pensar que a libido baixou. Eu percebo que a libido não baixa, mas eu percebi que gera tensão por medo de machucar. Então, a primeira vez que eu tive, eu não percebi o ressecamento, mas eu fiquei diante do emocional. E eu queria testar que eu não pudesse ficar. Então, vamos testar? Aí, não, gente, olha, existe lubrificante. Eu nunca tinha usado lubrificante na minha vida. Então, aquilo me trouxe muita tensão. E ao invés de melhorar, eu tive crise de choro na hora. Porque eu fiz, não, isso aí não faz... Não, nunca precisei. E você ter alguém que você possa conversar, que possa lhe acolher. Então, isso foi eu acho que eu precisei também me abrir, né? Que às vezes Mexe até com a identidade da gente, né? Mexeu muito comigo, porque eu já não me reconhecia emocionalmente, tá muito estressada. Então, você se sente confortável também quando você fica com a pessoa que você quer, né? Seu esposo, meu companheiro. Então, aquilo tudo fazia que eu ficasse à vontade. De repente, eu não estava mais à vontade. Por medo de não ter lubrificação suficiente, daquilo ser gatilho. E vem o pior. Estou envelhecendo. E que eu acredito que para várias mulheres isso também é um sinalzinho, tá chegando na porta. Eita, eu não tenho mais 30, eu não tenho mais 40. E aquilo para mim, na época que aconteceu, que não foi tão... já foi esse ano passado, né? Que aconteceu, eu disse, não, eita, eu preciso buscar que venha ajudar. E foi quando eu fui na ginecologista. Que mulher serei eu daqui pra frente, né? Eu não pensei, assim, hora nenhuma eu pensei, tô envelhecendo, não. Aí foi vendo um post, por isso que eu acho importante essas coisas. Foi vendo um post da esposa do Rodrigo Hilbert, eu até esqueci o nome dela. Ela tem um podcast, inclusive, Fernanda Lima. E aí eu olhando no Instagram, ela começou a falar, depois daquela Giovanna Eubank, que também começou a falar sobre isso. Eu falei, gente, olha só o que ela está dizendo. Aí foi quando eu achei dentro de mim. Porque casada, com filhos entrando na adolescência, trabalhando igual, trabalha fora, trabalha em casa. Um menino de 13, uma menina de 12, tudo também com os hormônios, tudo à flor da pele. Eu achei que a minha irritação estava no caminho natural da vida de qualquer um. Quem sou eu para me achar irritada, né? Na fila do pão, uma casa, uma muvuca dessa. Então eu pensei assim, não, essa irritação é normal. Quando eu ia atender, eu atendi uma pessoa e eu marcava, tipo, 20 minutos depois a outra, porque eu tinha que fechar meu olho 10 minutos. Quando eu terminava um atendimento, eu já estava assim, ó. Aí eu fechava, aí eu tentava dormir, assim, dormir não, né? Mas tentar cochilar, assim, 10 minutos para ver se a minha energia voltava, porque a minha voz começava a falhar. Eu não tinha força, não parecia assim que o motor acabava a gasolina. O quanto debilita, né? E aí eu falei, não, falta de ferro. Gente, eu não sei quanto tempo. A gente vai levantando todas as hipóteses, né? Até uma médica chegar e dizer assim, Simone, como é que o médico cardiologista manda você tomar se acalma? Ele não perguntou sua idade quando ela falou isso, que eu associei ao post lá da atriz lá que eu tinha lido. Eu falei, gente, como é que eu não prestei atenção nisso, que absurdo. A gente já conversou sobre isso, eu e a Thaís, eu não me lembro agora qual o episódio, mas sobre isso, eu até perguntei para ela, alguém já perguntou isso para você, dos médicos que você já foi ao longo da vida? Eu falei, ninguém nunca me perguntou, geralmente o ginecologista pergunta mais essa questão de fertilidade, de contraceptivo, é isso que eles investigam, digamos assim, né? Mas não essa fase de dizer assim, olha, você tá com os exames em dia, ou mesmo
mesmo com esses exames aqui, você sente algum sintoma? Nunca me foi falada essa palavra, né? E vocês falando aqui, a gente vai se identificando, né? Não sou uma das convidadas hoje, mas assim, eu fiquei, como eu falei para vocês, quase 3 anos nessa. E tem uma dificuldade da questão da pandemia. Então, alguns médicos não estavam atendendo nos consultórios. A gente ia no atendimento ou de emergência ou de um outro médico, aconteceu comigo, de eu ter que ir num médico que nunca tinha me visto, né? E aí, faltava 2 meses para eu fazer 40 anos. E aí, eu falei para ele, cheguei lá, falei, olha, houve uma falha menstrual e alguns coágulos que eu nunca tive. Ele me olhou, era um médico senhor, assim, já. Ele me olhou e falou assim, é mioma. Aí eu falei, não, senhor, eu não tenho mioma. Eu acompanhava tudo, tinha filho pequeno. Ele falou, pois vamos olhar porque é. Ele tinha ultrassom no consultório. Aí quando ele olhou lá, ele falou assim, não é mioma, não é nada disso, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. É hormonal. Mas ele falou assim, é hormonal, mas ele não me falou declínio hormonal, flutuação hormonal, e me passou um anticoncepcional oral. Eu falei para ele, você está falando da infecção urinária, né? Eu falei para ele, eu não posso tomar anticoncepcional oral porque me deixa predisposta a candidíase de repetição. Aí ele me olhou e falou assim, pois trate a candidíase. Eu fiquei 6 meses tratando, depois disso que ele me passou, que não adiantou. Nessa eu fui a mais 4 médicos, que eu estava fora da minha casa, estava na casa dos meus pais, enfim, e essa questão da pandemia. E aí, o último me falou isso, não, eu estou recebendo muito essa queixa, é estresse da pandemia, muitas pessoas, né, dentro de casa, situações diferentes e tal. Aí a 5ª médica, né, me falou, não, pode ser também uma parte de estresse, não sei o que, lá, os seus exames estão todos bem. Aí eu tive a minha 2ª falha menstrual. Fiz teste de gravidez, porque aí você fica, como a Simone está falando, você fica tentando achar respostas para aquilo que está acontecendo, né? E nessa eu já estava assim há 1 ano e meio, 2. Aí com quase 3, para fazer 43 anos já, eu morava numa cidade pequena que não tinha muitos médicos ginecologistas, quiçá que entendessem de climatério e menopausa. Mas, por sorte, tinha uma médica amiga e, por a distância, ela identificou, olha, não te examinei, enfim, mas pelo que você está me trazendo, é já a questão do declínio hormonal, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer à distância. Então, foi ela que me trouxe essa luz, mas foi a 4ª, 5ª, 6ª médica que eu passei, né, até chegar na 7ª médica, que é a minha doutora Riane Monteiro, que esteve aqui com a gente. Inclusive, temos um podcast maravilhoso. Exatamente, né, sobre climatério e menopausa com ela. Então, é uma peregrinação, né, é uma romaria. O seu depoimento, assim, é muito comovente, porque como é que a gente tem qualidade de vida de uma forma dessa? Né? E a gente fica assim, frente ao profissional, não desqualificando não, mas a gente só está falando aqui que falta ainda pessoas com esse olhar, né, de ver de uma forma mais global aquilo que está acontecendo. E aí você tão vulnerável ali para o médico, me ajuda, né? Eu já fiz isso, eu já tentei isso e não foi... E no início, fora as brigas, né, começou, o problema é você. O problema é você. E aí vai no médico, toma remédio, ele toma remédio. Como é que pode? Não, eu tô tomando um remédio. E agora, gente, de novo, é uma loucura. Até... O podcast que a gente comentou sobre isso foi o que gravamos nós duas, eu entrevistando ela sobre libido. Inclusive, bem interessante. Se vocês... Quem não assistiu, assista, que esse episódio tá muito bom. E aí, a Amanda teve a sorte, né, de encontrar uma terapeuta que estava entendendo, talvez fosse até 40 mais também. Não, ela nem é 40 mais. Ela é um pouco mais nova, mas eu já faço terapia com ela já tem 8 anos. Já te conhece bem. Já. Que maravilha, né? Tipo, dessa peregrinação. E assim, achei muito legal, porque ela fez com a sua idade mesmo. Porque eu me queixava, eu acho que dentro desses 8 anos, né, de terapia, tem várias coisas que acontecem. E a minha ansiedade, ela vai para o sono.
Eu até brinco, se eu tivesse um plano governamental, eu criava meu sono, minha vida. Porque dormir é bom para tudo, né? E hoje, mais do que nunca, como ela, vou até pegar essa informação que ela falou sobre redes sociais, né? A gente escuta muito. Então, na rede social fala sobre essa qualidade do sono que pode trazer. Do jeito que informação, né? Sobre a menopausa. Eu esqueci o sobrenome dele, mas é André. Ele é até aqui de Campina Grande, que ele é um dos ginecologistas de Cláudia Raia. Maravilhoso, eu acabei de ler um livro dele. Eu vi um post dele falando sobre climatério. Até então, por isso que eu falei, eu nunca ouvi, não tinha ouvido falar essa palavra, essa expressão. Né? Ele é de Campina Grande. Campina Grande, isso mesmo. E eu fui lá, comecei a seguir ele estava até de férias. Foi ano passado quando eu comecei a seguir ele, ele fazia, eu lembro que ele estava na esteira e falando sobre sintomas. Ele, você desperta às 3 da manhã, eu... Foi só ticando isso. Foi só... E até eu brinquei, quando eu falo no salão, aí eu tenho sempre vai ter esses assuntos, né? A cliente fez, isso aí Deus te despertando para orar. Eu fiz, não, minha filha, desse jeito Deus não tá me despertando para orar. Eu oro, mas eu continuo me acordando. Não é? Mas é isso, ela teve essa visão que é muito importante, como você falou, que as pessoas possam, mais profissionais que possam ter esse leque mais de informações que possam ajudar com a gente. E hoje a gente tem, né, muitos inclusive artistas dando voz, né, falando sobre isso. E aí, nesse livro que eu li, eles lançaram agora, no final do ano passado, do André Vinícius e Adriane Galisteu. Ela falando relatando todos os sintomas que ela teve, que ela também passou um tempo para descobrir. E aí ela fala que a mãe dela fez um cateterismo, achando que ela estava tendo um problema cardíaco. Ela era médica, ela disse, me leve agora, porque eu estou tendo cateterismo. E era da menopausa. Gente. Ela chegou a fazer o procedimento e era. Ele falou, eu não sei se você viu, não sei se é um livro, ele fala sobre isso, sobre você achar que tem bichinhos andando. Formigamento, não é, você tá assim, como se fosse uma diferença sensorial. Assim. Aí ele explica que não vou lembrar a parte hormonal que entra aí, mas ele fala quando começa a ter o declínio desse hormônio junto com outra coisa, que faz com que você a parte, tudo vai pro sangue, né? Sim. Então começa a ter umas falhinhas e aonde tem essa falha. É o declínio de estrogênio, de progesterona e de testosterona. A oscilação hormonal desses três que tem uma importância muito impactante na qualidade de vida da mulher. E do sono, sintomas. Ele falou que, pronto, não adiantava tomar uma melatonina. E ele fez um gráfico, eu fiquei com hiperfoco. A gente fica, né, sedenta por informações. Nossa, ninguém me ajudava, assim, né? A busca, eu queria alguém deu uma luz, eu tô caçando essa informação. Olha só, você viu um post no Instagram onde você fez, eu acho que você buscou essa luz, imagina só. Esses 3 anos você nessa peregrinação, porque é uma peregrinação que mexe com tudo, né? Dentro de casa, emocionalmente, como você falou, você mesmo se cobrou, né? Você vê, nossa, eu como psicólogo não tô sabendo lidar com isso, pra você ver o quanto. Então, que mais profissionais possam ter mais informações e que pessoas normais que sintam também possam ter voz, como a gente está tendo. Você falou do hiperfoco, eu também passei a prestar mais atenção nisso nas minhas pacientes, né? Também nos atendimentos. Então, paciente já relatando, né? Diferença, por exemplo, no apetite, no sono, algum outro tipo de sintoma, paciente que trouxe sintoma de zumbido no ouvido. Aí eu sempre pergunto, vamos ver aqui de novo, quantos anos você estava? 46, 47, 51. Dá já pra gente pensar, então, nessa correlação. E eu perdi um ovário com 16 anos. Então, desde que eu perdi esse único, eu só tenho um, né? Eu acho que eu peguei uma crença limitante e trouxe pra mim. Você não vai conseguir engravidar ou você vai entrar na menopausa precocemente. Sempre eu agarrei nisso, acabei não tendo filhos, também aí o hormônio mexe com muita coisa. Na menopausa eu fiquei, essa portinha vai bater logo cedo. Aí minha mãe entrou na menopausa aos 45. Ela não fez esterectomia, não perdeu ovário, nada. Só que ela me teve com 43. Olha aí. Ela já estava tendo falha de menstruação. E eu também já vi o Dr. André Vinícius, esse hiperfoco, né? Mas ele é maravilhoso. Ele tem uma didática muito massa de você pegar, né? Aí quando ele falou sobre a parte genética, ele falou assim, uma vez que ele fez, se sua mãe entrou com tantos anos, possivelmente você também. Fica atenta à data da primeira menstruação. Minha mãe menstruou com 11, eu menstruei com 10, então estávamos... Aí eu, se mãe foi com 45, talvez eu seja com 44, então vamos... Então eu fiquei mais atenta.
E sempre faço outra coisa que é muito importante, pessoal. Busquem sempre estar fazendo seus exames regularmente. Sim. Não fiquem com intervalos longos, porque aí você também pode ser pega de surpresa. Exato, e é uma fase de oscilação, né, hormonal. Então, um exame que estava ali se apresentando de uma maneira, passou 6 meses, pode estar... E assim, eu vou fazer o jabá dela, né, de Thaís. Faça, por favor. Que eu achei muito legal, né, eu não imaginava. Então, eu como leiga aqui, com a nutricionista, porque já fui nutricionista, eles pedem os exames básicos, né, para ver a parte nutricional. E ela, a primeira coisa que ela fez, me dá seus exames todos. Aí eu mostrei os hormonais, ela viu tudo, desde o hemograma, ela estava analisando tudo. E ela falou, né, ela fez essa pontuação, e ela fez, como eu faço o exame no mesmo laboratório, então tem os anos anteriores, sim, às vezes anteriores que eu fazia. comparativo, né? Ela que me deu esse clique. Sim. Ela, olha só, você tá dentro do padrão. Tá lá, você vai olhar o padrão, mas você vê do ano passado para agora. Melhorou aqui, caiu aqui. Então, isso aqui é um indicativo de você estar começando, então o climatério é algo real na sua vida. Aí vem o jabá, né? Que aí vem a nutricionista especialista, né? Que possa realmente atender, porque já tem a dificuldade de perder peso, tem o paladar, eu percebo que mudou. Meu paladar, ele mudou para algumas coisas que eu gostava muito de comer. E hoje eu vejo, ovo eu não tô conseguindo comer como eu gostava de comer antes. Frango não tô conseguindo comer. Mudou a textura. Sim. E eu não tomo nada, assim, né, para emagrecer, nada, porque eu vejo que quem toma algumas coisas para emagrecer muda, restringe, né? Um Restringe alguma coisa e eu não. Eu acho que também hoje eu tô botando a culpa no climatério, é tudo. Fora, gente, a memória. Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu só não esqueço a cabeça porque é pregada, porque tá sendo uma coisa... A tal da névoa mental, né? É porque eu acho que a gente tá acostumado, né, a achar assim, é hormonal. Mas a gente não pensa hormonal como afetando o cérebro também. A gente só pensa hormonal, é hormonal, é daqui para baixo. É boca, é intestino, mas a gente não pensa assim, porque fala, é falta de sono. Mas de onde vem o sono? Mas o que o estrogênio tem a ver com a falta do sono? Né? Os hormônios como maestros aí dessa orquestra. O que tem a ver pressão alta? Eu fiquei impactada quando eu fui à médica conversando comigo. O que tem a ver o estrogênio com a pressão alta? Com a capa da bexiga? Não, porque o estrogênio ele faz aquela capinha de proteção da bexiga, do intestino, do cérebro. Por isso que do coração. O coração é revestido. Que o estrogênio vai lá e é um neuro que ajuda nos neurotransmissores que levam a informação para o hipocampo e lá vai, e eu fico assim, meu Deus do céu. É muita coisa, né? Pois é. Que e loucura. Antes só estava relacionado a estrogênio daqui para baixo, calorão. Daqui para cima a gente não... Verdade, quando eu falei esse lance do climatério, explicava que o climatério é a pré-menopausa, né? Teve clientes minhas que, eu não sei se eu tô com 51. Aí algumas, justamente também, tem essas que passaram pela esterectomia, não menstruam. E aí não tem essa informação, né? Mas tem queda de cabelo. Vê aí. Não, mas o meu hormônio tá bacana, eu tô com ferro legal, normal, na parte nutricional tá boa, B12, D, ferro, aí mas é hormonal. Mas tem muitas vezes a pressão alta. Tem. Impacta no corpo inteiro, impressionante. Né? Sim. Nessa parte cerebral, né? A gente até cita muito aqui um livro, O Cérebro e a Menopausa, que tem até uma foto que a gente coloca de Vanessa, que é maravilhosa. Impacta a névoa mental, né? Que a Amanda falou sobre a memória. E tem tudo a ver, os hormônios, os ovários, o estrogênio com o cérebro, né? É um livro até novo, relativamente novo, né? Mas já é um best-seller, assim. Mundial. Pois é, Lisa inclusive Moscone, o doutor André Vinícius, ele tem uma entrevista em inglês no canal dele com a autora. Com ela, Nossa, a autora. Sim. Vocês estão falando do doutor André Vinícius, estava vendo ontem um vídeo dele falando sobre a questão cardiovascular, né? O quanto mata as mulheres essa questão cardiovascular. E vocês falando isso aí, né? Pressão alta e fazer exames cardiológicos e tal. Então, às vezes essa mulher está, vamos dizer assim, correndo contra o tempo. Ela já está com esses sintomas há 1 ano, 2, 3. E aí já evolui para uma coisa... Se já tem um outro cenário, né? Já pode evoluir. Imagina, uma coisa mais grave. Olha só o quanto é benéfico esse nosso bate-papo. Né? Pessoas que vão esperar entrar na menopausa para poder
enfrentaram, no caso, 3, 4 anos de sintomas sem ter respostas, e entra na menopausa, que aí vai vir. Olha o tempo que foi deixado de tratar, por causa de conseguir equilibrar a parte hormonal para que as coisas pudessem... Eu acho que essa é a nossa geração, né? Eu acho que a nossa geração, ela está aprendendo com o que vem surgindo. E eu espero que a próxima geração aprenda antes de vir surgindo, né? Porque informação tem. Como a gente traz aqui nos cursos universitários de saúde, que não é abordado, né? Então, que as universidades passem a ter nas suas grades curriculares ênfase em relação a esse tipo de literatura, né? O próprio livro do Cérebro e Menopausa, que venha a se tornar uma literatura aí de base para estudos. Agora também a questão a gente não falou aqui ainda, mas do tabu da reposição hormonal, né? De que muitas mulheres não faziam por essa questão do câncer, de medo, né? Já tive paciente que disse, olha, eu tenho a prescrição, mas eu fui para casa e não faço, porque tenho medo mesmo, o profissional, o médico me explicando que é seguro, né? Então, agora, tudo isso está vindo mais em voga. O doutor André Vinícius mesmo é um que fala muito sobre isso, né? Então, divulgar cada vez mais. A questão que vocês estão falando, né? Fernanda Lima, Cláudia Raia, todas essas artistas também, que falam disso, como estamos falando aqui no dia a dia, e a gente vê, nossa, mas são mulheres bem-sucedidas, né? Muitas com as suas famílias, carreiras e tal, muitas belíssimas, né? Aquela beleza que a gente admira, e estão ali contando, olha, eu tive esse problema. A Fernanda falando, né, que tinha problema de libido com o Rodrigo Hilbert. Nossa, Rodrigo Hilbert, por favor. Gente, como assim? Nem ela não estava entendendo como aquilo poderia ser possível, né? Então, quando pessoas assim também... Claro, a gente aqui, né, do dia a dia, e pessoas mais conhecidas trazem isso à tona também, vai dizendo, estamos todas juntas no mesmo barco. Quem não passou, pode ser que venha passar, né? Assim, ter esse tipo de comunicação, e óbvio, né, quem tem seus esposos, parceiros, que possam realmente ter esse tipo de diálogo, para que o outro lado também tenha um acolhimento, que é muito importante, porque às vezes o homem, ele não vai entender. Se a gente mesmo não entende, né, o que está acontecendo. Então, poder falar, né, eu estou sentindo assim, é assim que eu me sinto, é como eu fico. Vamos tentar ver na internet o que pode estar, para você também ter mais informação, porque é fundamental ter quem está do seu lado, esse amparo, esse suporte, né? Fernanda Lima até conta em um dos podcasts que ela fez só falando sobre esse tema, que ela teve fogachos, ela tinha 40 e poucos anos, ela tinha uma filha pequena quando ela começou a ter os fogachos, e falou para Rodrigo Hilbert que estava tendo, e ele, não tem risco. Acabou de com ter a filha pequena, acho que ela tinha 3, 4 anos da filha dela, que ela, eu acho que teve com mais de 40 anos. Foi. Por ali, né? E ela ficou, e ela tinha problema de sono, se eu não me engano. E ele disse, não, é por conta da filha que tá acordando muito de madrugada. Não, você tá muito nova, não se preocupe. E aí ela foi se aprofundar e descobriu que era menopausa. Sim. E o tabu da palavra também, né? Não sei se vocês se recordam, assim, mas das nossas mães e tal, menopausa, uma coisa pesada. É pesada. É um assunto que não se fala, né? Eu lembro que quando eu chorei, né, com meu namorado da filha, eu chorei, ele olhou, mas é normal, aí eu, não é normal. Não pode ser normal, não quero, eu não quero. Sim. Né, só que aí, claro que tudo que é novo, foi a primeira experiência que eu tive, né, com aquela sensação de ressecamento, né, a libido, você ter que, porque precisa que a cabeça esteja bem, né, vamos combinar. Então, imagina, você se cobrando, aí você quer, aí não quer aceitar que também tá chegando. E a não informação só iria piorar. Então, quanto mais informações tivermos, e ter pessoas que possam nos acolher também. Sim. Quando a gente vê, como a gente falando aqui dessas artistas, que são ícones de beleza, casadas, né, se relacionam com homens bonitos, tá? A gente imagina que elas não tenham esse tipo de problema, né? E não, e tá tudo correlacionado com o que a gente tá falando aqui, com essa queda hormonal, com o impacto que isso gera no corpo como um todo, né? Ou que não tenham isso, ou que tenham especialistas que descubram mais rápido do que a gente, né? Mas elas também passaram por um bom
caminho aí Pois até é. chegar alguém. Financeiramente, né, elas têm acesso, que a gente pensaria assim, nossa, mas tem acesso aos Mais rápido, melhores né? profissionais Os e tudo, e mesmo assim, muitas relatam que demoraram para É. fazer essa associação, né? É verdade. Passaram um perrengue grande. E a Adriane É. Galisteu fala muito no livro o quanto ela sofreu até conseguir. E ela teve muitos sintomas, muitos sintomas. Ela tem, o livro ele é separado por sintomas e quase todos ela relata Se que enquadra. teve. Ela se Olha. enquadra. A gente sempre naturaliza, a gente sempre tenta encontrar uma resposta, né? Nunca, como a gente não tem esse conceito do climatério na cabeça, não, é o dia a dia, é o cansaço, Uhum. é o estresse, é o trabalho, é isso, é aquilo, é a cabeça que não está boa. Mas a gente não tem o conhecimento disso, não tinha o conhecimento disso para dizer, não, e quem sabe é isso, quem sabe é aquilo, né? E aí, quando a gente começa a ter essas informações, né? Eu espero que esse episódio, esses podcasts de vocês cheguem assim a muitas pessoas, Tomara, porque tomara. a gente precisa dessa informação, a gente precisa saber o que acontece. É um assunto esquecido, assim, até nas universidades Sim. de saúde. E quando eu me formei há 11 anos atrás, eu já falei isso aqui algumas vezes, na faculdade a gente mal viu sobre menopausa. Se pincelava, não se falava tanto. E até os próprios ginecologistas, eu já vi alguns falando em entrevistas, que eles são preparados para a obstetrícia. Mas eles não são também não vê com tanta profundidade essa questão da menopausa. Então Nem a menopausa e nem o tabu da reposição hormonal. Uhum. Porque Sim. eu não vou mentir para vocês, eu ainda estou na fase de ver o que vai se encaixar comigo, porque se a gente procurar um médico que ele é a favor da reposição hormonal, ele só vai dizer as coisas benéficas. Se a gente for atrás de um médico que acha que a reposição hormonal não é legal, a gente só vai escutar. Então, a decisão sempre é da gente. Sim. Porque as informações estão aí. Aí a gente pega a informação que a gente considera aquele profissional capacitado. Então, se a gente achar que aquele que está dizendo que não dá certo é mais capacitado, aí lascou, porque aí a gente vai pro não. Mas se a gente se deparar com um profissional bacana, que fale que é bom, que é isso, que é aquilo, então eu ainda estou buscando aí, porque a última ginecologista que eu fui, ela falou, Simone, não vamos pensar em reposição hormonal agora. Tudo isso você consegue com a nutrição, atividade física, fazendo tal coisa, atividade física. Vamos começar a mudar, mas quem consegue hoje, nos dias de hoje, almoçar aqueles pratinhos lindos? Castanha, brócolis, não sei o que, eu não consigo. Eu não consigo, só se eu tiver, assim, uma pessoa para fazer comigo e pegar. Tem que ir em Thaís lá para poder ela passar um plano bem real para o seu dia a dia, porque peixinho, um dia isso, um dia aquilo, um dia não dá, tem que ser mesmo vida real. A gente tem que buscar isso na alimentação, na realidade que a gente vive, porque aumenta custo de feira, atividade física, ela estava falando que hoje existem artigos, a médica, né? Que não é caminhar, é pegar peso. Musculação. É musculação. Exercício de resistência, porque a perda muscular é muito real. Muito real. E muito. aí isso ajuda a diminuir colesterol, riscos de infarto e AVC. A musculação na mulher, na menopausa, eu vi Dr. André Olha aí. dizendo que diminui. Ele mostrou, eu acho muito legal que, além do meu hiperfoco ter estudado e ter lá lembrando também, porque o Instagram fica o tempo todo lembrando, né? E óbvio que eu botei as notificações. Aí ele fala sobre, ele sempre traz em cima de artigo científico. Sim. Sempre traz sobre quem foi que pesquisou, qual foi o tipo de pesquisa que teve com embasamento em cima de tal situação. Então não é só uma informação, mas é o que ela faz, é trazer a vida real. Muitas vezes financeiramente, quando a gente vai agregar, tipo hoje eu fui no Pilates, eu sei que eu preciso de mobilidade, que também traz essa rigidez, que eu percebi, eu estou muito mais rígida. Dores articulares infinitamente maiores do que eu... Eu tava na fisioterapia hoje, tá? O joelho tá... Então vai assim, aí vem, junta isso, aí tem que fazer musculação, aí vai mais a academia, mais um plano alimentar. Quando você vai agregar financeiramente, né? Então assim, por que não tentar ver algo que seja... Eu sei que a alimentação ela é primordial para muita coisa, mas a gente precisa se mexer.
Precisa. A atividade A gente física. tem um episódio aqui falando, e a gente fala, acho que em todos os episódios a gente falou, o quanto é importante ter a tríade, né? De você dormir bem, que é muito difícil, mas a gente precisa priorizar, fazer tratamentos para conseguir isso. Ter uma adequação de proteína na alimentação, é importantíssimo. E fazer um treino de musculação. Não adianta fazer só uma caminhada, só uma corrida. Você pode fazer como complemento. Mas o treino de resistência, ele precisa existir, porque é muito real essa perda de músculo na mulher com mais de 40 anos. É um dos sintomas, assim, que elas relatam muito que para conseguir ganhar músculo é muito mais difícil. Então, assim, preservar preservar. E a gente falava no episódio com a personal, com a Esté, sobre procurar também um ambiente que seja mais bacana pra gente, agradável, né? Porque muitas vezes a gente não vai pra academia porque, não gosta daquela ali, tem muita gente, ninguém ajuda, ou acha assim, só vai ter gente com aqueles corpos perfeitos, né? Então, assim, buscar um outro ambiente, hoje a gente tem uma variedade aí, tem os estúdios, né? Estúdios, academia só para mulher, sei lá, várias propostas, né? Inclusive aqui, de onde a gente está falando, aqui em João Pessoa, né? Tem vários locais assim. Específicos então, para esse público. eu digo, procure aí onde você se enquadra melhor, onde você que seja também um momento de bem-estar também, de autocuidado, né? Aquela hora da atividade física também, né? Não é só a obrigação. É verdade. Vocês veem aqui, a gente está aqui na mesa, né? Você está com 44. Eu com 45, Simone com 46, né? Temos 3 aqui com sintomas diferentes, né? Trazendo aqui. Eu tinha muito essa questão da irritabilidade, né? Tanto que os médicos diziam que era estresse. E também caiu nessa coisa que a Simone disse, né? Mas você é psicóloga, né? Como é que você está irritada? Como é que você está ansiosa? E eu tive que ir identificando isso, né? Eu tive meu filho com 38 anos e aí eu, né, criança pequena, às vezes tinha aquele brinquedo na casa, dava aquela vontade de chutar o brinquedo longe, né? E aí eu fui aprendendo a dizer para ele, filho, olha, espera um pouquinho, mamãe tá um pouco chateada, mamãe tá um pouco estressada, né? Eu falava alguma coisa assim, não é nada com você, espera um pouquinho. Às vezes ele até falava para mim, mamãe, respira, tem um filmezinho, agora eu esqueci o nome, Elementos, né, que a personagem fala respirar e se conectar, né, e aí ele falava assim pra mim e tal. Então a importância da gente trazer isso para quem convive com a gente também, para criar essa rede de apoio, seja no apoio para o exercício, para alimentação, seja quem passa já por essa questão da relação, né, íntima, um sintoma físico, tudo, né, que a gente possa ter essa liberdade de falar para quem convive com a gente, para quem, né, nos ama. Olha, não estou na minha melhor fase, eu estou sentindo isso, está me prejudicando como um todo. Tem alguma coisa que a coletividade possa me ajudar, né? Eu tive muito problema com a memória, com essa névoa mental. E aí, às vezes, o paciente tem que complementar o que eu estava falando. Isso para mim foi terrível. Eu escutei, não sei quem falando, foi um médico também esses dias falando que a gente se sente burra. Poxa, mas eu sempre fiz isso com o pé nas costas, minha memória sempre foi fantástica, eu encadeava um pensamento, e agora eu tô assim... engrenando. E a palavra não vem. Me lembro da Mônica Martelli também, que fala, né? Ela brinca, porque ela é humorista, né? Mas assim, eu esqueci como que se falava portaria. Ela dizia que falava, eu tô aqui embaixo, no prédio, aquele lugar. Não sai a portaria. Falta palavras assim óbvias, né? Então, coisas que vão ser diferentes para cada mulher. É isso aqui também que a gente quer passar para quem está assistindo. Às vezes você não tem a queda de cabelo, o calorão, a infecção urinária, o problema com a memória, mas você tem um outro problema que está te prejudicando muito. Eu acho que você se perguntar, eu tô normal, isso é normal? Era assim antes? Eu acho que é esse clique. Eu acho que para mim foi isso. Parei, não sei se nessa sua empreitada, que realmente eu acolho bastante, porque às vezes quando a gente ouve um relato que, claro que não dormir é ruim, mas o que ela viveu é infinitamente mais difícil, né? Então você olhar assim, você fala assim, meu Deus. E assim, você ter esse tipo de abordagem, de falar, de
ter o acolhimento, de conseguir encontrar resultados. Eu acho que também você teve esse enfrentamento, que foi bastante difícil, né? Amanda, foi difícil e para mim ainda é difícil perceber no sentido do sistema. Eu acho que cada vez mais você e a Vanessa trabalham juntas, vocês tentam fazer esse trabalho integrado, porque a gente sempre pensa no individual, a queda do cabelo. Então eu vou lá, vou passar um nutriente, vou na dermatologista. A falta de sono, eu vou na psiquiatra e tomo um remédio. A gente está sempre pensando com a cabeça ainda lá de 1900 e bolinha, que cada um tem uma área específica. Compartimentado, né? E aí a gente, é que nem um trem, eu sempre falo isso assim, sempre uso a metáfora do trem. Nosso corpo é um trem que tem vários vagões. E a gente acha que tirando um vagão não vai fazer diferença naquele todo, mas faz. E aí a falta do estrogênio vai bagunçando o trem. E você vai andando e vai descarregando, e vai descarregando. E aí você tem que perceber que aquilo ali que está acontecendo com você, que foi o que aconteceu comigo, não, é o cansaço. Não, é meu marido, o problema é ele agora, porque eu estou tomando, então agora o problema é ele. E a gente vai separando, tratando isso na individualidade. A gente tem que aprender a ter a consciência que nós somos um sistema. Ele é um todo. E olhar para o todo. Olhar para o todo. Quando a gente começar a desenvolver isso, porque até então, eu olhar para o estrogênio e para gente, isso está aqui, todo mundo falando de dopamina, de endorfina, ocitocina. Gente, estrogênio está na frente. Ele que manda, ele que é o mandão de tudo. Vamos lá ver como é que funciona, né? E o intestino sendo o segundo cérebro, e a gente achando, nossa, mas eu penso com o quê? Com o intestino? Como assim que eu penso com o intestino, né? A gente tem que colocar isso no dia a dia. E para mim, eu ainda vejo que eu ainda me esbarro nessas coisas de como é que eu não pensei nisso antes. Né? Como que eu estou pensando isso aqui separado? Não fiz essa associação antes. Mas eu acho que a gente acaba se esbarrando nesse pensamento, como é que eu não pensei antes, porque se trata de ser algo novo que estamos vivendo. Sim. Porque foi você falando, eu voltei. Coisas que eu dominava, assim, que eu já fazia no dia a dia, eu não me esbarro com essa pergunta. A não ser que eu esqueça, né? Que se aí a névoa mental vier. Mas quando eu me esbarrei com o climatério, eu fiz, nossa. Mas também, eu até brinco com meu namorado, também tudo é o climatério, tá tudo culpa nele. Eu até falei, não foi, Thaís? Eu esqueci, confundi o horário. Fiz, pronto, vou botar a culpa agora no climatério. Joga pra lá. Bom, então o TDAH vai ficar mais aliviado. Todo mundo é TDAH. Então agora a gente já vai poder dizer, é o climatério. Já pode dividir. Já vamos TDAH, ansiedade, até elas vão ficar um pouquinho pra lá. E você falou da ansiedade, né? Eu trato ansiedade na terapia. E eu falei, ela não me define. Eu fui diagnosticada com TAG e eu fiz, a TAG não me define, eu estou assim. Sim. E quando eu olho para trás e vejo que eu não tive nenhum tipo de episódio com ela, tá vendo? E quando hoje em dia, minha mãe quando sofreu um acidente, foi quando eu fazia um tempo que eu não tinha tido crise de ansiedade. Sim. Aí eu olhei e fiz, também pudera. Eu vivi isso tudo e ela não vi. Aí quando eu lido com, ou se eu por acaso acordo, eu já me lembro, eu fiz, não foi um dia estressante, então, é o climatério, daqui a pouco eu durmo, amanhã eu vou dormir melhor. Então assim, acolher. Eu acho que é mais isso, quando eu me vejo vivendo aquilo ali, não estou culpando, mas eu gosto muito de respostas. Sim. Acredito que eu percebi que você também. Todas nós acabamos buscando respostas para poder se aliviar também, né? Então, quando eu para seu olho, calma, respira, não pila. Aí eu, não, faz sentido isso, tem sentido, eu não dormi bem, ou às vezes um estresse. Eu tô um pouco mais irritadiça. Não é só, ainda vou menstruar, puxa, eu tô perto de menstruar. Então eu começo a colocar associar, né? Mas você tem já, né? Você falou que faz terapia há 8 anos, então você já tem esse padrão de se questionar, mas se bobear aqui, 90% das pessoas que forem assistir não tem só vão no automático. Vão no automático. E que eu também, querendo ou não, mesmo fazendo terapia, eu fui, né? Eu, calma, e volto. Você fala trem, eu falo prateleiras, eu fui deixa eu botar as coisas aqui no lugar, né? Porque faz isso. E eu acho que quem estiver assistindo, eu acho que é buscar ajuda. É falar.
não se silenciar, porque às vezes você está na escola, conversa com uma colega, que essa colega conversa com uma mãe, você conversa com uma professora, você conversa com alguém do trabalho, você está no salão, escuta a conversa de alguém ali, você me identifica e vou buscar ajuda, porque mexe com muita coisa. Mexe com todas nós vamos passar por isso, né? Independente, as que foram mães ou não, as que ainda têm o útero ou não, enfim, independente da condição, né? Todas vão passar por isso, né? São fases da nossa vida, são os P's lá, né? Da menarca, enfim, e aí a menopausa, e todas nós vamos ter o final desse ciclo, vamos dizer assim, fértil, e entrar nesse novo momento. Nova fase. Né? E pela expectativa de vida que temos hoje, uma grande parte, talvez metade da nossa vida, vai ser nesse período pós-menopausa. Né? Vai ser lidando com as consequências disso. Por isso que a gente fala também que o nosso conteúdo aqui é muito interessante para quem não chegou lá também. Para quem está nos 30 e poucos e possa utilizar isso como prevenção. Bom para eles. Exatamente. E aí já economizaria o tempo que a gente sempre fala aqui, né, que muitas mulheres chegam nessa fase completamente assustadas, né, não tinha noção do que viria a acontecer. Então essa informação que a gente passa aqui também é importante por conta disso. Meninas, e a relação com a comida? Vocês acham que mudou em relação ao ganho de peso? Vocês tiveram mais ou menos fome? Vontade de doce aumentou, diminuiu? Como é que foi essa fase para vocês? Eu percebi que antes eu era muito do sal. E agora eu tenho vontade de comer doces. Eu não havia atribuído ao climatério, mas eu acho que depois que eu passei a pesquisar e vendo também Thaís e conversando com ela, vi que essa mudança, e como eu relatei sobre a textura de alguns alimentos, sobre conseguir comer. Aí como se trata de sal, não vai, mas um doce vai. E eu não era tão fã de doce. Não tinha assim, tem que ter uma sobremesa. Não, hoje já... Mas aí hoje meu sobrinho, eu quero um chocolate. Eu falei, será que eu tô na TPM? Aí ele quer arrumar uma desculpa pro doce. Sim. Mas mudou, eu senti essa parte de sobrepeso. Sempre briguei muito com a balança. Depois que eu perdi o meu ovário, teve toda uma disfunção hormonal. Então, desde os 16 que houve, eu era muito magra quando eu era mais nova. Meu irmão me chamava de costela de reco-reco. Olha só. Mas aí, perdi o ovário com 16, aí comecei uma disfunção hormonal, tratamento, aí fui engordando. E eu digo assim, não é nenhuma briga, mas eu quero estar bem. Thaís, quando viu meus exames, ela fez: Amanda, olha, seus exames estão bons. Eu vejo como é que você não é de comer isso. Mostra lá, colesterol, triglicéridos. Exame não mente. Ela fez: olha, os exames. Ela falou: esses exames não mentem. Não dá para enganar o exame, né? Mas eu não quero me prender a isso, né? Eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder envelhecer bem. Né? Então, aí hoje, atualmente, a minha briga está sendo com a minha cabeça para não me sabotar. Então, a briga hoje está sendo mais com relação a não me sabotar, que eu acho que procrastinar é uma coisa que não tem a ver com o climatério. Mas a gente muda esses sistemas de recompensa também, né? Então, você falando do chocolatinho, às vezes essa maior necessidade, né? De sentir esse prazer pela alimentação, e aí buscar as outras coisas que a gente está falando aqui, outras formas de bem-estar, de qualidade de vida, né? De autocuidado. Eu também fui pro doce, o doce eu também não era do doce, então até brinco, chocolate, lá em casa eu compro, aí eu tenho que esconder a minha parte, e aí eu escondo, e aí depois quando eu acho, meu Deus, né? Quando eu achava, né? Meu Deus, olha onde eu escondi, às vezes no guarda-roupa, e acabava não comendo. Hoje não, hoje... E não escapa. Não escapa. Eu já sei onde eu guardei. Você não vai esquecer se esconder. Hoje realmente foi pro doce. Assim, eu não vejo aumento de peso, porque eu sempre estou mais ou menos... depois da gestação, eu acho que eu sempre mantive assim, a mesma coisa. Mas o doce... É bem comum esse aumento da vontade de doce, tanto comportamental quanto fisiologicamente mesmo. A mulher ela tem mais vontade do carboidrato refinado, e isso é bem associado ao ganho de peso nessa faixa etária. Você não teve ganho de peso, os sintomas eles vão variar muito de mulher para mulher. Tem mulheres que vão ter, eu tenho paciente que eu digo, a menopausa te escolheu, porque você tem todos os sintomas, todos. Mas tem umas que tem mais e outras que tem menos, mas o metabolismo ele realmente ele vai ficando mais lento. Então assim, se você mesmo comendo os mesmos alimentos, as mesmas quantidades, fazendo os mesmos exercícios,
exercícios, vai chegar uma hora que você vai começar a ganhar peso. E se você não se mexer, se você não cuidar da alimentação, você vai, no final você vai acabar ganhando gordura. Infelizmente, eu sou a portadora dessa notícia. Poxa vida. Essa semana eu coloquei, vou nela, tenho que ir. Tem que ir. Mas quando a gente já tem essa consciência de que tá dentro desse processo, a gente consegue pegar isso assim, né? Vamos dizer assim, as rédeas desse processo, né? Então tá acontecendo isso por conta daquilo. Se eu mudar de comportamento aqui, eu posso ajustar ali. Então, é o conhecimento que a gente está falando, né? A informação. Isso. Então, né, achando profissionais também que te expliquem, que te ajudam a fazer sentido tudo aquilo que está acontecendo. É como se fosse assim, ufa, agora entendi. E uma coisa que você falou, né, que começa a fazer sentido. Eu não sabia também que o açúcar, a quantidade de açúcar, que inflamava o intestino e que fazia mais bactérias ruins. E criando mais bactérias ruins, aí vinha mais a infecção urinária. Então, fica um ciclo. A correlação das coisas. Que é como... Disso e da candidíase de repetição. Que Vanessa estava falando, é totalmente relacionado com a quantidade de carboidrato. É muito comum no consultório escutar relatos assim de uma melhora muito significativa só com a dieta mais baixa de carboidrato para candidíase de repetição. E para os outros sintomas intestinais também é um impacto muito grande. A nutrição é muito linda. Exatamente. Só para pegar o gancho, né, para não deixar passar, falando sobre a reposição hormonal, né, o episódio que a gente teve aqui com a doutora Riane, ela estava falando que sim, que ela tem pacientes que optam por não fazer, que seriam elegíveis, vamos dizer assim, né, para terapia de reposição hormonal, e optam por não fazer por algum motivo. E que ela vai trabalhar com as pacientes naquele âmbito, né? Então, ela vai lançar a mão daquilo que ela pode, também a questão da multidisciplinariedade, né? Encaminhar para outros profissionais que podem colaborar para uma melhor qualidade de vida. Até porque, às vezes, a mulher não quer, mas às vezes ela não pode, né? Existem contraindicações. Tem as que não podem hormonal. também, né? Onde é contraindicado, também tem no episódio ela explicando explica isso. Tudo. Né? E aquelas que, porventura, ou não querem naquele momento, acham, né, que ainda não é necessário, exatamente. Então, essa conversa sincera, a gente falou aqui dos maridos, namorados, né, então, mas também com o médico, com a médica, com a pessoa que está te acompanhando, que você cria essa identificação, né, você falando que está com a sua psicoterapeuta há 8 anos, qualquer profissional que cuide da gente, a Thaís também, né, da área da saúde, a gente precisa ter essa confiança no profissional, né, eu preciso chegar ali e me abrir, olha, está me acontecendo isso, né? E falar, não ter vergonha, né? Tem mulheres que chegam no ginecologista e têm vergonha de falar determinadas coisas pro próprio profissional que trabalha com aquilo ali. E olha que ali é intimidade. Então, acaba tendo esse mas com o ginecologista é intimidade. Exatamente. Mas às vezes até uma falta de compreensão por urologista, por exemplo, que Simone estava contando da fase que ela teve de infecção urinária. Às vezes o homem, ele não tem consegue ter essa liberdade, até essa simpatia, né, de saber, de compreender o que é que a mulher é diferente, né, de você... O primeiro que eu fui foi muito rápido, eu acho que ele, quando vi infecção urinária, passou lá, e o outro já até disse, eu não trato mais infecção urinária, então assim, e até da gente saber quais são as já ia falar abordagens, mas quais são as especialidades que podem atender na menopausa, né? Na pré-menopausa, no climatério. Você falando sobre disseminar, a gente acaba procurando nutricionista, ginecologista, urologista, psiquiatra, porque tá... imagina se criasse uma especialidade, igual é o geriatra, né? Que acaba buscando o idoso, que acaba abrangendo tanta coisa. Porque é muito sério tudo que nós mulheres sentimos, que quando eu vi o doutor André falando que eram mais de 50 sintomas, onde a gente só ficava presa ao fogaço. Minha mãe fala, eu não tive esse calorão, não. Minha mãe fala que não existe TPM, existe TPM outra coisa. Ela fala TPM típico dela. Mas para ela o TPM não existe, que ela não teve. Só que conversando com ela falava sobre dores de cabeça. Olha aí. Que ela quando tava entrando na menopausa, eu lembro dela com enxaqueca pequena. Então ela sofreu
Então, teve um sintoma, mas não era falado. Olha que minha mãe está com 87. Então, imagina. Então, que bom que a gente está aqui podendo falar sobre isso. Para que outras pessoas possam olhar. Porque era muito tabu na época delas, sim, né? Sim. Se eu perguntar para minha avó de 90 anos, ela não vai ter nem noção de quando foi, de nada, né? Mas porque não tinha essa informação mesmo. E era assim, além de não podia tocar no assunto, né? Não era uma coisa que não falava. Eu me lembro da minha mãe indo fazer testes de laboratório para ver se estava grávida. Ela me ganhou com 35, então assim, eu tinha uns 6, 7 aninhos, eu tenho essa lembrança. Ela tinha aí uns 41, 42 anos. Já devia ser, eu nunca soube, né? Ela nunca falou, mas então devia ser falha menstrual, alguma coisa assim. E aí a primeira ideia era, tô grávida, né? A menstruação não veio, então como a gente já caminhou nisso aí, como a gente ainda tem muita coisa pela frente. Muita informação ainda, né? Para ser divulgada. Não queira se basear só nos sintomas que os outros tiveram, né? Que as outras tiveram. São muito diversos. Muito. Eu tenho, todo episódio fala aqui, né? Que a mulher nessa fase ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque são muitos sintomas. Eu tenho um paciente que teve ressecamento de olho. E ela foi para oftalmologista e descobriu depois que era relacionado aos hormônios. Ela estava na fase da perimenopausa. Então, assim, é coisa que você nem imagina. Eu tenho esse relato, né, de ressecamento de olho. Aí, hoje em dia, o tema lá no salão é menopausa, né? Hoje em dia, eu falo muito sobre isso, que eu sou muito transparente das minhas emoções. Então, minhas clientes, elas já viram amigas, assim. E tem uma cliente minha que ela falou sobre ressecamento de olho. Ela fez, começar o olho a ressecar, a sede aumenta infinitamente e secura vaginal. Acho que os 3, geralmente, aí melhora. Aí ela procurou um médico, passou para ela usar spray nas articulações. Eu não sei o que não sei se é o próprio estrogênio ou testosterona em spray. Eu tô bem... Tem vários vias. Você tem um hormônio que ela não pode ser via oral, tem que ser tópico. Aí ela aplica, aí melhora. Aí tá dando bem menos esse ressecamento. Ela tá com 50. Porque até a via a medicação vai depender dos sintomas que a paciente tem. Então, ela fala no episódio, é o nosso episódio 1, sobre reposição hormonal. Já deixa o link lá embaixo desse episódio, pra gente já clicar lá. Vamos assistir já todos. Ir a gente atrás tem muitos episódios, todos a gente procura... É pra maratonar. A gente procura trazer profissionais que trabalham nessa área e com sintomas específicos, os que a gente percebeu que as mulheres mais têm. Então, porque todas as informações se encadeiam, né? Todas se encaixam. A gente tem o segundo, que é uma educadora física com uma professora de yoga, que é maravilhoso, porque é sobre a relação de perda de músculo com a yoga, que a Rebrazuna e a Esté falaram brilhantemente bem. Tem um sobre ansiedade, com a psicóloga. Com a Bruna Gallert. Me relembre os outros. A Neva também. Endocrinologista, doutora Camila Montenegro. Falando sobre Monjaro, para as mulheres 40+. E a gente teve aí eu fiz o episódio sobre sexualidade da mulher 40+. E com a Thaís falando sobre as questões da alimentação. Foi lançado no primeiro dia do ano, que é porque é tão difícil emagrecer depois dos 40. Metabolismo. Realmente tem que maratonar isso. Tem muita informação. Estão todos aí no seu cômodo. E é isso, é buscar informação de qualidade, né? Isso aí é um tesouro, a gente poder entender e ter escolhas, né? Por onde eu quero seguir, onde encaixa na minha realidade também, na minha realidade financeira, na minha realidade de tempo. Cada família, né? Cada pessoa tem a sua realidade. Então, que individualize essa busca de informações. Eu não posso hoje pagar uma consulta com um ginecologista aí, renomado. Compra o livro do Cérebro Menopausa, né? Que é bem mais acessível. Assiste conteúdos tudo assim. gratuito, muito conteúdo. Exatamente. Inclusive né? esse. Esse feito especialmente bota o para as mulheres nessa sininho, fase. já fica sempre atenta. Todo lançamento de episódio já fica... Esse episódio que a Thaís me entrevistou sobre a sexualidade, a gente fala um pouco também sobre isso. Algo que é feito para o prazer, né? Que é a relação sexual.
de repente se torna algo extremamente temeroso, né, desprazeroso, por essa questão da lubrificação, ou de uma candidíase, ou de uma infecção urinária, né? Então, aquele momento que seria de entrega, de prazer, de descontração e de conexão do casal também, acaba criando, às vezes, mais distanciamento, mais sentimento de culpa, né? Aquela autoestima já ficando mais baixa, enfim, né? Então... Falando nisso, a nossa próxima pergunta, inclusive, era sobre autoestima. Se vocês perceberam alguma mudança na autoestima e na relação com o corpo nesse período. Eu ainda não, assim, ainda não olhei muito para minha... Eu vejo os sintomas normais, né? A gente vê nas fotos, né? A bochechinha aqui caindo... mas ainda não, a pele assim, mais ressecada, mas eu ainda não dei assim muito olhar para isso, não é uma tanto. Não é que eu não senti, eu acho que é que eu não olho muito para esses sinais do envelhecimento, da imagem em si, né? Tem que botar um botox, não. Inclusive, eu fui fazer até uma ozonioterapia com a Hannah, aí ela falou assim, é igual uma picadinha de procedimento estético. Aí eu falei, eu nunca fiz. Aí ela, você nunca fez? Eu disse, não. E aí ela deu uma picadinha de ozônio aqui para uma enxaqueca. Sim. Aí eu falei, não, nunca fiz. Eu ainda não olho, assim, não é algo que me vá tirar meu sono, não. Tô deixando de acordo com... Tô indo. Isso aí. Assim, eu não tive nenhuma percepção, eu costumo estar atenta a mim, né? Eu tenho esse cuidado acho que porque eu trabalho com beleza, não só porque eu quero estar bem, né? Nunca fiz procedimento estético, tenho até, a minha dentista está fazendo também umas aplicações de botox, você que eu fiz, você sabe que eu amo minhas ruguinhas, que eu vou rir, aí eu gosto dessa naturalidade. Aí ela fica brincando, não sei também se é porque às vezes eu escuto muito, que eu não aparento a idade que eu tenho, aí junta, eu acho que é muito do espírito também, né, assim, então não percebi essa mudança, eu me sinto bem, eu me sinto bonita, eu me sinto jovem, eu não tenho uma briga com a idade, eu acho que quando eu tive essa sensação de, cara, eu tô envelhecendo, é como se eu nunca tivesse percebido a minha idade, eu fui indo, aí quando aconteceu isso, que nunca havia acontecido por ser novo, eu fiz, nossa... Será que eu não vou ter mais desejo? Será que eu não vou ter mais... Será que... Tipo, parece que nunca mais você vai ter mais nada. Sim. Aí, mais assim, mais com relação à minha imagem, assim, eu não... Eu percebo só que não é difícil mais emagrecer, né? Que já não é... Mas, assim, não tô gostando, eu percebi alguma coisa... Eu também ainda não fiz, não me rendi aos botox, porque eu tenho medo de gostar. Aí tem que ficar fazendo, entendeu? Já até uma amiga que trabalha com isso já falou pra mim, olha, a gente faz aqui, a gente puxa ali. Sobe aqui, né, esse negocinho aqui. Só que eu tenho medo de gostar. Né? Aí sobe aqui, arquei um pouquinho a sobrancelha, aí um lápis resolve. Não bota um lápis aqui na ponta, dá uma... Mas o que você tá falando, Amanda, também é uma questão, assim, de preconceito, né? Isso que a gente diz, assim, as outras gerações pouco falavam, e quando falavam era com um tom pejorativo quando a gente ouvia, e a gente muitas vezes ficava com isso, né? Mas daí na menopausa acabou, né? Ou não vai ser mais do mesmo jeito. E quando a gente vai passando por isso, a gente vai percebendo, não, eu ainda posso estar, sei lá, no meu melhor momento profissional, ainda posso estar criando filhos, ainda posso estar me achando bela. Eu acho, né? Assim, eu tenho uma mãe que ela é muito atemporal. Minha mãe é fora da curva, assim, em vários sentidos. Eu lembro quando eu fiquei com 40 anos, fiz 40, eu fui falar com ela sobre libido. Ela olhou pra mim, a minha melhor fase foi dos 40 aos 50. Não é você. Aí eu, peguei aquela informação, né? Guardei. Mas claro que a gente, por se conhecer, né? Você fica vendo essa mudança. Aí eu fui conversar com ela de novo, né? Que eu tinha sentido isso. Eu não falei com tantas riquezas de detalhes. Sim. Mas falei com ela, eu fiquei desconfortável. Será que minha libido tá indo embora, tal? Chorei e tal. Sim. Ela olhou assim, ela fez, usa a cabeça. Conversa com ele. Porque se a sua cabeça não estiver bem, né? Aí eu fiquei, e olha que ela tem 87. Olha aí. Então ela fala pra mim, às vezes a minha cabeça vai, mas o meu corpo que não responde. Então eu acho que tem muito a ver. Então quando eu olho pra mim, eu não vejo que eu tenha sentido essa diferença,
dos 30 para os 40, digamos, virou os 40, 40 eu percebi alguma coisa diferente em mim, ou autoestima. Não, eu acho que eu me senti mais mulher. Quando virou 40 que eu parei, encontrei minhas ruguinhas lá, a pele vai mudando a textura, mas eu gostei do que eu fiquei encontrando e venho gostando do que eu estou encontrando. Entender que a sexualidade é muito mais ampla do que a aparência física. Sim. Né? Eu tenho pacientes também que relatam isso. Mas depois que eu tive filho, eu não quero que ele me olhe, minha barriga ficou assim, minha celulite... Muitas vezes, claro que não generalizando, mas muitas vezes o homem não está focado naquilo ali, né? O companheiro ou a parceira, enfim, não está focado naquela questão, né? E sim no cheiro, no toque, na conexão, na afinidade, no elogio, sim, né? No sentir-se desejada pelo outro. Então, investir em tudo que ainda tem ali de valor, de muito valor. Muito valor, verdade. Né? E na aparência, naquilo que der. Sim. Né? Se a gente puder estar, como você trabalha com beleza também, né? Que a gente puder estar se sentindo bem e cada vez melhor. Quem pode investir, quem não pode, né? Que seja um penteado, uma roupa nova, um perfume, qualquer coisa, né? Mas que a gente se sinta ali. Não, eu tenho muito ainda para oferecer, já andei muito. A gente também tem essa questão da maturidade, eu acho fascinante. Eu acho que juntou, né? Isso. Acho que virou 40 a minha cabeça. Não sei se vocês ouvem, né? Se eu quisera eu ter a cabeça que eu tenho hoje com 30, né? Acho que... Mas aí tem a ver com maturidade. Eu acho que a gente traz isso. Depois que eu fiquei com 40, muitas coisas eu olho. Eu entro naquele rolê ou não? Eu já digo assim, não é possível que os 40 e poucos só tragam cabelo branco. Tem que trazer outras coisas boas, que ter outros né? benefícios, né? Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente às vezes, né, se amargura com coisas pequenas, a gente faz aqueles dramas, né? Ou é muito impulsivo, vai lá e destrói tudo. E depois, com a maturidade, a gente vê, será que eu quero entrar nessa guerra, né? Será que eu quero investir nisso aqui? Eu vou me permitindo algumas outras coisas, que é só o caminhar que traz isso aí pra gente, né? Proporciona isso. Verdade. Meninas, e o que vocês gostariam que tivessem te contado antes dessa fase inicial? Eu acho que só falar, né, gente? Olha, climatério. Não inicia já sem a menstruação. Não, inicia antes. Eu acho que essa informação é que, se tivessem dito, eu acho que teria apitado ainda já lá mais cedo. Essa informação para mim é preciosa. Eu acho que é isso. É o climatério, é a pré-menopausa, perimenopausa. É o que vem antes. Ou pelo menos tivesse isso, você vai ter 30 anos de menstruação bacana, depois vai começar, né, a mudança hormonal. Eu acho que essa informação eu gostaria de ter tido antes. Por mais que eu já tivesse, como eu falei, não me agarrei quando tive a perda do ovário, eu já fiquei, o negócio vai ser diferente quando chegar. Mas não que eu ficasse buscando, né? Mas eu percebi que não tem uma coisa diferente. Mas eu não imaginava. Eu não imaginava a quantidade de anos que era de uma fase para outra. Para mim era tipo assim, perimenopausa e um ano depois você estava na menopausa. Que essa transição poderia ser tão extensa, né? Não imaginaria não, que mas seria isso tudo também não. Tão longa, não. Nunca passou pela minha cabeça. Acho que até hoje eu ainda estou processando isso. Ainda não. Como hoje eu estou botando tudo climatério. Nas costas. Eu dos pequenos sintomas, né? Que o pequeno sintoma, vamos dizer assim, o primeiro foi essa primeira falha menstrual. Foi uma única falha menstrual. E depois, um ano depois, outra, né? 5 anos. Você falou sobre falha menstrual. Teve outra coisa que eu me lembrando agora, conversando com vocês. Eu não tive falha menstrual, eu senti ela diferente. Eu nunca vazei menstruação. Nunca. Os absorventes também naquele normal, padrão, adapte até, que ele não é. E quando eu vi vazando, trabalhando. Aumento de fluxo. E não é nem que eu percebi mais ralo, mais fluido. Diferente. E eu fiz, pronto, continuou. Minha menstruação só dura 3 dias, 4 no máximo. Então vazou. Eu fiz, nossa, eu nunca passei isso. Eu tô no trabalho. A menina que fala, mano, tá suja. Eu disse, eita. Aí aconteceu isso, eu fiz diferente, estranho. Dormi também, tô dormindo agora com o absorvente noturno. Então, assim, não mudou. Eu menstruo todo mês, meu fluxo continua ao mesmo tempo, só que eu percebo, não percebo coágulo, mas eu percebo... Que mudou. Fluida, mais fluida.
No meu caso, aconteceu assim, de não ficar, vamos dizer, um ciclo de 45 dias, aí um ciclo de 12. Aí um ciclo de 35 dias, um de 17. Começou a encurtar e aumentar. Muito. Quando intensificou, né? No início, não, foi uma falha só, como se juntasse 2 ciclos, entende? Assim, 50 e poucos dias e tal. E aí depois começou assim, um curto e um mais... E com bastante desconforto. Porque a menstruação para mim nunca foi um incapacitante. Uhum. Não, tinha uma coliquinha e tal, mas nunca foi uma coisa... Às vezes uma enxaqueca, mas nada... Eu lembro que eu sou da época de Xuxa, né? Nós, né? Eu sou também. Era mais baixinha. Era mais baixinha. Eu lembro que tinha um médico que ia lá falar sobre... E ele falava sobre cólica, acho que era José Bento. Ah, ele é maravilhoso, eu sigo ele também. E ele também tá falando agora sobre isso. Hiperfoco, meu Deus. Aí ele falava na época que menstruação não é pra você sentir dor. E eu via meus colegas, amigas de escola, tudo dizendo que tinha muita cólica. Eu tinha uma cólica, mas era aquela cólica que não me incapacitava. Uhum. Aí quando eu perdi o meu ovário, a minha menstruação era irregular, dos 10 aos 16. Passava 3 meses, eu adorava, né, ficar sem menstruar. Sim. Eu tive um cisto luteínico torcido, que é o roto. Olha. Eu fazia parte da seleção paraibana aqui de handebol. E eu fui treinar, como eu já tinha um cisto, eu não sabia. Aí no esforço ele torceu, aí foi emergência. Aí perdi o ovário. Mas desde que eu perdi, meu fluxo nunca mais faltou. Aí ele falou, se sua menstruação faltar, ou você tá com um novo cisto, ou você tá grávida. E assim, eu vejo a menstruação como saúde. Então pra mim sempre foi esse clique, menstruei, tá tudo funcionando, tá tudo bem. Então nunca tive falta de menstruação. Sim. E o período curto. Então, quando começou a ficar fininho e vazando, eu tô... E veja, mas já é uma diferença. Já como a gente está diferente. falando aqui. Importância de olhar individualmente o que cada uma está passando, né? Outras vão ter direto já sintomas. O que você teve, né? Faltou. Aí, nossa, eu fui com quantos anos? Você falou 40 e... Faltava 2 meses para fazer 40. Olha só, antes dos 40. Já foi um sinal. Eu acho que é isso. É você olhar e tá normal, né? Isso é normal. Imagina uma amiga sua chegar para você, eu tenho infecção urinária com repetição, ou candidíase de repetição. Isso é normal? Não, não é normal. Nunca foi climatério, sempre foi, será que é câncer? Olha só. Nossa, olha só, imagina a cabeça de quem vive. Verdade. Aí eu tenho uma amiga, que a irmã dela é médica oncológica, ela falou, olha, vai pesquisar, porque às vezes pode ser câncer. Ai, gente. Eu tô dizendo a vocês, climatério, perimenopausa foi a última. Última. Sempre foram os sintomas individuais. E foi um post no Instagram. E quantas Simonis a gente tem aí passando pela mesma coisa, sem saber. Gastando, às vezes com consulta, gastando com remédios, mas principalmente se desgastando emocionalmente, deixando de fazer coisas, sofrendo. Porque a vida já não é igual, né? Você já fica... Poxa, que saco, que droga, né? Não tô me sentindo bem, isso é um incômodo, né? Nem em relação não posso mais ter sossegada, já tenho que ficar com aquilo me preocupando, então imagina impacta só, ter que tomar um remédio antibiótico, porque ia ser o gatilho para infeccionar e voltar. Muito, muito impactante mesmo. E meninas, que mensagem que vocês deixariam para as mulheres que estão entrando, que vão entrar nessa fase do climatério, da menopausa? Eu acho que é uma travessia, né? Eu fiquei assim pensando. Eu acho que a gente atravessa, como todos os ciclos, né, da nossa vida. E é uma ponte que a gente atravessa. E a gente pode atravessar essa ponte sozinha ou acompanhada. É uma escolha que a gente vai fazendo no decorrer da vida. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. A gente não precisa atravessar essa ponte sozinha. A gente não sabe o que tem lá do outro lado, o que espera, porque cada uma tem um sintoma diferente, cada um tem uma realidade diferente, médicos diferentes, condições financeiras diferentes. Então, a gente não sabe o que tem lá do outro lado. A gente só sabe que chegou a hora de atravessar essa ponte. Então, para mim, é uma travessia que a gente faz e que se a gente puder escolher atravessar ao lado de pessoas bacanas, sejam especialistas, parceiro, família, filhos, aí eu acho que
dói menos. E essa é a grande mensagem do nosso episódio, né? É dizer que essa fase, ela pode mudar de mulher para mulher, mas que você não precisa passar por ela sozinha. Você tem a opção de andar acompanhado, nem que seja só pelas redes sociais, por podcast, mas que você não precisa atravessar por ela sozinho. É isso aí. E você, Amanda, qual a sua mensagem? A minha mensagem é que falem. Eu acho que você não precisa se silenciar. Eu acho que é importante que você possa expor o que você está sentindo, o que você está vivendo, que, como ela falou, que a gente possa ter pessoas ao nosso lado que caminhem junto com a gente, que a gente não precisa estar sozinho nessa. Mas eu acho que é muito importante não guardar o que está sentindo, né? Ficar atento. Existem pessoas mais fechadinhas, né? Que não falam tanto, mas a internet, ela é um mundo, né? Então, se você não se sentir íntimo o suficiente para conversar com a sua mãe, com o seu parceiro, mas que você busque na internet informação, porque sozinho é mais difícil. Mas busquem ajuda. Que não seja mais um tabu, né? Que a gente possa cada vez mais falar aqui dessa forma tão leve, tão gostosa, tão fluida e ao mesmo tempo informativa, como a gente conseguiu aqui. Verdade. Agradeço muito, muito a participação, vocês terem compartilhado com a gente. Espero que toque, que impacte, né, vidas que estão assistindo. Gente, e antes de finalizar, eu queria falar para as mulheres que estão precisando de uma autoestima mais alta. Amanda Luna, minha cabeleireira maravilhosa. Vamos colocar o arroba da Amanda. Coloque o arroba, edição, coloca o arroba Capilar de Salão, fica no Jardim Oceania. E ela contribui muito para minha autoestima. Obrigada. Muito, o trabalho dela quero ir lá conhecer também, impecável. Conheçam que o trabalho dela é realmente fora da curva. Eu lembro, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou conversar lá, né? Porque a segurança eu tenho no meu trabalho, né? Eu sou muito segura do que eu faço, gosto demais, eu tenho o privilégio de fazer o que eu amo fazer, e eu acho que isso é externado. Assim, eu vi ela como cliente, né? Que já tem uns aninhos aí, desde a pandemia, né? Ela é minha cliente, e eu acho que ela percebe, eu não tenho só clientes, né? Eu acho que eu trago é muito mais do que acolhimento. E a pandemia veio para mudar muita coisa. Antes eu atendia com a maior quantidade de pessoas, hoje eu trabalho só por agendamento e eu preciso e eu gosto desse cuidado. Muito exclusivo, personalizado, de estar atento, de estar ouvindo, porque não é só fazer cabelo. Ir ao salão é muito mais do que isso. Isso. É terapêutico. É terapêutico. É um momento pra gente. É verdade. Obrigada, viu? Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada a vocês. Vai aparecer aí os Thaís. arrobas para vocês seguirem, É um acompanharem. prazer conhecer. E assistirem os demais episódios também, né? Menino, que episódio, viu? Foi o maior episódio que a gente já fez aqui, ó. Olha o tempo. Rendia ainda a parte 2. Rendia mais, verdade. É que a vida real, ela dá pano pra manga. Dá bastante. É isso mesmo. E a gente tá pegando gatilho de uma e vai lembrando de outra coisa, daqui a pouco vem mais um pouquinho. É verdade. Então, até a próxima. Se esse episódio ele tiver feito sentido pra você, se você conhece outras mulheres que estão passando por essa fase, compartilhe, curta e espalhe essa mensagem pra quem tá precisando. E nos vemos no próximo É isso aí. episódio do Restart 40 Mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.